Os japoneses chamam de Ikigai, que pode ser traduzido como a razão para ser, ou a razão para acordarmos todos os dias pela manhã. Nós chamamos de propósito. Você tem um propósito de vida? Ou melhor, a sua vida tem um propósito? Mas antes, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio. Acho que hoje não tem como a gente fugir um pouquinho da filosofia, né? Pois é, eu ia falar isso. Hoje a gente vai acabar filosofando um pouquinho, né? Mas é por uma boa causa, né? Eu acho que é por uma boa causa, porque esse termo propósito é uma coisa que tem aparecido muito na clínica para mim. E por isso que eu fiz essa proposta para a gente fazer a abordagem do tema. Eu vou começar falando um pouquinho pelos japoneses, porque eu acho que foi por aí que o Ikigai, ou o propósito, chegou com mais força aqui no Brasil nos últimos anos. Esse termo surgiu em Okinawa, no Japão. Okinawa, há muito tempo que tem populações que chegam facilmente até os 100 anos de idade. E esse propósito de vida foi identificado como uma das maiores razões, um dos maiores segredos, vamos dizer assim, dessa longevidade, desse bem-estar que foi visto em Okinawa. Então, assim, o que a gente vai falar aqui, a gente vai explicar como é que isso se conecta à saúde mental, como é que se conecta até à saúde física, por isso que eu trouxe o tema aqui para a gente conversar hoje. Mas olha só, eu acho que o ponto aqui não se trata de viver muito. O recado de hoje não é como é que você vive até os 100 anos, não é isso. O que a gente está trazendo aqui é como é que a gente pode aproveitar a vida ao máximo até os 100 anos, ou seja lá até que idade a gente viva, né? Tem uma série no Netflix que se chama Como Viver até os 100 anos, Os Segredos das Zonas Azuis. E eles mostram exatamente isso. Eles mostram que o importante não é a vida centenária, mas sim a qualidade de vida que a gente leva e que pode ser até centenária, né? Mas colocando aqui mais uma vez, como é que os japoneses trazem isso para a gente? Como é que eles colocam isso para a gente refletir de como a gente ter um propósito, como se trabalhar um propósito de vida? Eles falam basicamente de 5 coisas que vão gerar 5 perguntas. Eles colocam a primeira coisa, paixão. E a pergunta é: o que é que você ama fazer? Então, observa, cada um desses termos está ligado a uma pergunta. O que você ama fazer? Ou você faz aquilo que você ama? A gente sabe que isso não é possível de ser perene, né? A gente nem sempre na vida vai fazer tudo que a gente ama, mas é bom a gente ter esse foco e vamos falar um pouquinho disso mais para frente. O segundo ponto que eles colocam é qual é a nossa missão de vida, né? O que o mundo precisa? Olha só que pergunta interessante. A nossa missão, é claro que tem que estar ligada ao nosso desejo, ao nosso querer, mas o mundo precisa daquilo porque quando há essa correlação entre o que a gente quer e o mundo precisa, fica muito mais claro a necessidade da gente realizar aquilo que a gente está fazendo. O terceiro ponto seria a vocação. O que é que a gente faz bem na vida? O que é que nós estamos capacitados ou o que é que nós podemos nos capacitar para fazer? Quais são os talentos que nós temos? Quais são as maneiras que a gente consegue se colocar no mundo de uma forma mais fácil, mais tranquila? Quarto ponto, profissão. E olha que coisa interessante eles falam para a profissão. Eles dizem o seguinte: pelo que é que você pode ser recompensado? Então, se a gente encadeia aqui paixão, missão, vocação e profissão, se a gente consegue fazer esse encadeamento e consegue colocar isso de uma forma mais clara na nossa vida, é aí que a gente vai conseguir construir o nosso propósito. É aí que, se a gente consegue conectar tudo isso, a gente vai ter de fato um propósito de vida. Vou deixar aqui, antes de passar a fala para você, Fran, um pedido para os nossos seguidores aqui. Coloquem aqui nos nossos comentários
se você tem um propósito de vida, se você já pensou nisso daí, porque isso é alguma coisa que tem vindo muito para a gente na clínica. E aqui, Elvio, eu já quero começar com o nosso clichê, vamos dizer assim, de todos os episódios, né? Que para a gente iniciar essa jornada, compreender de fato o nosso propósito, a gente tem que nos conhecer. Sem conhecer os nossos desejos, os nossos quereres, eu acredito que não seja possível a gente saber qual que vai ser o nosso propósito de forma assertiva, né? Às vezes a gente pode até acreditar que o nosso propósito seja X, mas na verdade ele é totalmente diferente. Mas também tá tudo ok, porque a gente também comete equívocos, né? A gente não precisa se sentir culpado Claro. quando às vezes a gente não entende a priori o nosso propósito de vida. Não é uma coisa simples, né? Não, não é uma receita de bolo, como você geralmente fala. E também a gente compreender esse propósito demanda tempo, demanda esforço, demanda energia, né? Na psicanálise a gente tem um termo que a gente usa, pulsão, mas a gente demanda de determinada energia. A gente também tem que querer buscar esse propósito, entendê-lo, vamos dizer assim, né? E por mais que às vezes esse termo parece um pouco até mesmo abstrato, né? Mas assim, meu Deus, o que, que eu quero para minha vida? E eu acho que às vezes parece que assim, como se fosse imutável. Eu acho, às vezes, quando a gente fala, pode dar essa conotação de uma coisa imutável, portanto, que eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam comigo assim: nossa, você muda de ideia, tem hora que você quer uma coisa e muda isso e tal. Mas porque às vezes aquele propósito naquele determinado momento já não me caiba mais. Não só os propósitos de uma forma macro, mas como também os objetivos. Eu acho que isso também não tem que ser algo cravado em pedra, né? A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo o que faz sentido pra gente e o que não faz. Enfim, mas a gente pode sim transformar isso numa prática, não só pode, quanto deve, né? Para que a gente consiga alcançar esse propósito, compreender esse propósito. E aqui eu quero trazer uma ótica mais voltada, obviamente, né, para psicanálise a respeito do propósito. A gente também pode ter uma falsa impressão de que quando a gente tem um propósito de vida definido, a gente não vai ter obstáculos porque a gente sabe o que a gente quer. Obviamente que quando a gente sabe o que a gente quer, fica muito mais fácil da gente encontrar os caminhos. Mas não quer dizer que esses caminhos não vão ter problemas. Já que a gente está falando de caminhos, vamos colocar assim: sei lá, o seu propósito é sair da sua casa e chegar no seu trabalho. É claro, gente, isso daqui é só para exemplificar, né? O propósito de vida não é chegar no trabalho. Mas você sabe o caminho que você deve fazer, só que pode ter acontecido um acidente na via e você chegar atrasado, pode ter um engarrafamento por N motivos. Então não quer dizer que você conhece o caminho que ele vai ser simples. Às vezes você vai ter que pegar um atalho, às vezes ele vai ficar maior, às vezes você vai ficar parado, às vezes você vai bater seu carro, às vezes o acidente é contigo. Então, assim, eu acho que é interessante uma coisa que eu tenho alguns pacientes que ficam possessos quando a gente fala isso, inclusive eu fico possesso também quando alguém fala isso comigo, eu super entendo esse sentimento, mas é que viver o processo é tão importante quanto chegar ao seu propósito. Porque quando a gente não vive o processo e quando a gente chega no nosso propósito, muitas vezes a gente fala assim, é isso, sabe? Às vezes fica até sem sentido. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: ela adora show de rock, né? E ela diz que o melhor do show é a espera até o momento do show. Quando chega no show, não é tão
excitante, assim, né? Essa é muito interessante, né? É mais ou menos isso, né? Que eu tô querendo trazer aqui. Então, quando a gente foca muito no propósito, sem olhar ao redor, vamos dizer assim, como se a gente estivesse com cabresto, né? A gente não tem a visão periférica, a gente não consegue ver as belezas que estão acontecendo. E também, na verdade, é uma visão periférica, como que eu posso dizer? Escolhida por nós. Porque quando acontece uma coisa ruim, a gente dá ênfase, né? Parece que a gente olha para essa questão. Mas quando está acontecendo algumas coisas boas, para a gente chegar nesse propósito final, a gente simplesmente ignora. Além disso, quando a gente olha para essas partes boas, a gente consegue sentir bem com o que está acontecendo ao nosso redor, a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor, a nossa saúde mental fica melhor, a nossa saúde física, e tá tudo muito interligado, né? Quando uma coisa vai gringolando, a outra vai junto, e às vezes a gente fala, meu Deus, que caos é esse que eu me enfiei? Tava tudo ok, mas agora parece que o trabalho, relacionamento e isso e aquilo, mas porque a gente se estabiliza num ponto, e eu acho que vai dando esse efeito, né? Dominó, vamos dizendo assim, vai indo tudo morra abaixo. Então, assim, quando a gente começa a olhar todos os pontos, a gente começa a ser mais assertivo nas ferramentas que a gente deve utilizar para ter uma qualidade de vida ou para entender aquele momento que a gente está vivendo, porque é comum também nós vivermos momentos que tudo parece estar meio desestabilizado, mas que a gente consiga respirar e consiga voltar a olhar para esse propósito de uma maneira mais leve, eu acho que é essa palavra, mais leve, vamos dizer assim, com menos ansiedade que ele aconteça, porque você tá bem agora, você tá, eu ia usar a palavra feliz, mas eu acho que talvez a palavra não seja feliz, porque senão dá a impressão que você tem que estar feliz o tempo todo. Mas não é isso, é você estar bem com o processo que você está vivendo. Mesmo quando uma coisa que não é tão boa assim aconteça, mas você compreenda que aquilo também é necessário para chegar num determinado ponto, né? E aqui eu gostaria que você compartilhasse também sua experiência. Como que você olha para esse propósito? Você sabe o seu propósito de vida? Você acha que é balela também esse negócio de propósito? Vamos deixar a vida nos levar e pronto. Comenta aqui, não tem certo, não tem errado. Isso daqui também depende de cada um, né, Elvio? Às vezes tem pessoas que preferem viver, mas deixar a vida me levar, e é isso, se tá bem ali, tendo qualidade de vida, ok. Mas aí talvez eu possa até falar que o propósito de vida dela seja. Ia falar isso. Eu ia pegar agora a fala para dizer exatamente isso. Esse é um propósito de vida. Eu não quero planejar, eu quero que as coisas aconteçam e eu vou me adequando aqui para tudo que acontece na minha vida. Observa, se isso traz para o indivíduo paixão, alegria, enfim, é um propósito, né? É um propósito, né? Porque eu acho que quando a gente fala de propósito, a gente também tem essa impressão de produtividade, de Sim, ter que chegar num lugar muito definido. E às vezes não é isso. Às vezes o propósito de vida da pessoa naquele determinado momento seja mudar para Carracas e ter uma cachoeira no seu jardim. Então, assim, você sempre teve esse propósito de vida? Não, então é isso que eu quero dizer, que as coisas vão mudando. Você morava em em São construção, Paulo é uma construção. e por um momento isso fez sentido, por mais a gente já conversou, você sempre teve essa ideia de querer ir mais por interior, mas em um momento de vida você teve que passar por um processo de crescimento profissional, enfim. Aí já é outra história, mas pra gente exemplificar, né? Exato. E um outro exemplo que eu quero dar aqui antes de passar assim, a palavra para você é como a gente fica feliz quando a gente também tem o feedback de vocês aqui com relação ao nosso podcast. A gente também tem um propósito com o nosso podcast. E quando a gente tem um feedback, a gente sente que talvez esse propósito esteja mais perto de ser realizado, né? Então, assim, vou aproveitar
para pedir para que vocês deem esse pra gente, né? Porque é importante a gente saber se a gente está indo também por um caminho certo, se a gente tem que dar uma arrumada, se o caminho está esburacado ou se tá leve para vocês. Então comentem aqui, né? Eu acho que é importante a gente saber, né, El? Pois é, Fran, então aqui eu acho que cabe uma pergunta, né? Onde é que a gente encontra esse propósito de verdade? Onde é que ele está em nós, né? Ponto de partida, sempre. A resposta está nos nossos desejos. Sempre, né? A resposta está nos nossos desejos. Aonde estão os nossos desejos? No nosso inconsciente, né? Tô repetindo aqui o que a gente já falou um monte de vezes. E é lá que a gente precisa mergulhar e entender de fato o que nos dá prazer, o que nos traz alegria, o que nos apaixona. Foi aquilo que eu falei no comentário agora há pouco. Isso vai estar ali e a gente precisa acessar o nosso inconsciente, precisa acessar os nossos desejos para que a gente construa isso de uma maneira mais verdadeira. Porque é o que você falou, não dá para a gente pensar que o propósito de vida é qual é o caminho que eu vou sair da minha casa e chegar ao escritório, né, ao meu trabalho. Mas existe muito mais coisa por trás disso que a gente precisa reconhecer e trazer para que a gente possa construir o nosso propósito. E veja só, junto com isso, a gente vai observar também o seguinte, que na nossa vida a gente tem crenças que nos limitam. A gente tem coisas que nós acreditamos de verdade e que nós achamos que aquilo não é possível de realizar, não é possível de fazer. Pegando o seu gancho aí da história de eu vir para Carrancas, você imagine se eu pensasse durante a minha vida que, aliás, vou até abrir um parênteses aqui, como a gente sempre faz, eu tenho vários amigos, que fazem um comentário comigo em relação à condição de saúde aqui em Carrancas, atendimento da área de saúde aqui em Carrancas. É claro que o atendimento em Carrancas, que tem 4 mil habitantes, não é a mesma coisa que São Paulo, que tem o Einstein, que tem o São Luís, né, que tem o Sírio-Libanês, que são hospitais de ponta que a gente tem no Brasil. É claro que aqui tem menos, muito menos do que tudo isso. Mas você observa o seguinte: se eu acreditasse que o meu ponto de partida do propósito de vida nesse momento que eu tenho fosse estar junto a uma equipe médica ou a um hospital que possa me socorrer em 5 minutos, eu jamais estaria aqui. Então, a crença de que eu preciso ter um atendimento médico em 5 minutos é uma crença que nos limita, é uma crença limitante. No meu caso, qual foi a minha crença, né? Que eu fico brincando com todo mundo aqui. Se eu precisar de um atendimento em 5 minutos, eu vou morrer, né? Não, não existe essa coisa aqui. Então, eu estou brincando com isso, mas assim, a crença limitante é um negócio que trava quando a gente está construindo o nosso propósito. Então é importante que a gente identifique os nossos traumas, que a gente identifique vivências que a gente teve na nossa infância, na adolescência, coisas que possam de fato bloquear aquilo que a gente tem lá no nosso inconsciente como desejo, que a gente quer trazer para construir esse propósito de vida. Então, muitas vezes a gente vai acabar se sabotando até sem perceber que a gente está se sabotando. A gente pode entender a nossa personalidade, mas ter medo de fazer alguma coisa por causa de tudo isso. Aí entra de novo a história do autoconhecimento, da percepção de fato daquilo que a gente quer trazer para a nossa vida, né? E construir. Eu acho que essa é a palavra importante que eu quero deixar aqui antes de passar a fala para você. A gente precisa construir esse propósito. E uma coisa que você falou é importante: ele nunca será imutável. Ele sempre será adaptável de acordo com o momento de vida que a gente está vivendo. Sim. Eu abri um parênteses com os meus casos aqui, que não tem tanto a ver com o propósito de vida em si, mas que eu lembrei, porque você falou a questão do hospital, né? Enquanto o Elvio gosta dessa vida mais bucólica, eu sou mais da cidade, pelo menos por enquanto. E um dos motivos, eu sempre falo, que eu não gosto nem de ficar na roça, de permanecer em zonas rurais,
porque eu tenho um nervoso de precisar de algo e eu não ter a minha disposição. E para vocês verem como que a psicanálise é linda nesse sentido, eu sei muito bem por quê. Porque eu tive um evento traumático quando eu era criança, de que na primeira vez que eu fui à roça, eu passei muito mal. Porque eu tenho. Meu estômago ele é um pouco sensível. E eu comi um pastel encharcado com aquela. Ah, não sei, não foi feito com óleo, se deve ter sido banha, né? Alguma coisa do tipo. E eu passei muito mal, senti muita dor. E isso foi há 25 anos atrás. Eu sei que hoje em dia a zona rural está muito mais desenvolvida, mas assim, ninguém tinha uma dipirona, não tinha um bar perto, não tinha um estabelecimento. E assim, eu fiquei o dia inteiro morrendo de dor. E a gente foi a pé pra roça, era longe. E eu fiquei preocupada porque eu achei que eu ia ter que voltar a pé. Eu não lembro se alguém foi buscar a gente. Eu sei que a gente voltou de carro, sabe, El? Eu não sei por quê. Se era por causa da minha dor, se tipo assim, se alguém já ia buscar, não sei. Só que assim, mesmo no carro, demorou muito para chegar num lugar que tivesse uma vendinha para eu poder tomar um remédio. E todos os meus primos brincando. E eu tentando brincar, eu tinha uns 5 anos. E eu tentando brincar, só que eu abaixava no chão e ficava com dor, sabe aquela cólica que você sente? E assim, eu tenho pavor de roça, porque eu falo que eu não vou ter uma coisa acessível. E eu sei que hoje em dia não é assim. Mas na minha cabeça eu não consigo elaborar esse trauma. E sinceramente, eu não tô muito afim, não. Porque isso não me incomoda no sentido de que eu quero gostar de roça. E porque eu acho que eu tenho traumas muito mais sérios do que esse para elaborar. Então eu acho que isso também. Por que eu trouxe essa experiência? Porque às vezes quando a gente fala com o paciente, quando a gente tem um paciente, ele acredita que ele tem que elaborar também todos os traumas, assim, também, né? Tipo, teve que melhorar nisso e aquilo, melhorar em tudo. Mas também é escolher as batalhas que a gente quer lutar. Eu não tô afim de lutar nessa batalha. Agora, se um dia eu falar assim, ah, não, cansei de cidade, eu quero tentar elaborar isso para eu ficar mais tranquila na zona rural. Nesse dia eu vou lá e começo a elaborar. Mas hoje em dia, tô feliz aqui na minha cidade grande. Mas enfim, e se você não tem um propósito claro, né? A psicanálise, ela pode demonstrar isso para você através da identificação e do entendimento de quais são os seus desejos. Eu vou trazer aqui alguns pilares, né? Vou dar uma colada aqui do livro do Ken Moji, publicado em 2017. Ele apresenta 5 pilares para construir um propósito de vida. Claro, não é uma fórmula mágica, mas é a priori um início, É né? uma linha, Pra... é uma linha de raciocínio, né? Isso, é uma linha de raciocínio. Então, aqui, primeiro ponto, começar pequeno. Então, o propósito é uma construção tal como a autoestima, como a gente disse aqui no episódio anterior, não, desculpe, em um episódio que a gente já teve, vou deixar aqui no card. Então, para a gente adentrar no nosso inconsciente, reconhecer os nossos desejos, não é uma coisa assim, de um dia para a noite. Então, demanda tempo, demanda querer. Então, vamos aos poucos, né? Com paciência, não precisa de ter tanta ansiedade. É querer começar. Eu acho que é o primeiro passo e talvez até o mais difícil, ainda mais quando a gente tem essa procrastinação na nossa vida. Mas o primeiro ponto, querer começar e começar pequeno. O segundo ponto é libertar-se, né? E o que quer dizer isso? É a gente começar a abandonar as nossas amarras. É reconhecer aquilo que eu falei anteriormente, que a gente vai ter sim algumas questões no nosso caminho que vão ser difíceis.
Mas tá tudo ok, é a vida traz isso, né? Então vamos ressignificar esses traumas, essas emoções que estão nos paralisando, né? Que estão nos segurando, que estão abaixando a nossa autoestima. Uma outra questão também, a gente chama de harmonia e sustentabilidade, né? E o que a gente vai propor com esse terceiro pilar, vamos dizer assim? A gente precisa ter uma vida harmônica com quem realmente a gente é. E aí, voltando mais uma vez, o autoconhecimento. Qual é o meu desejo? Mesmo que o meu desejo seja atravessado pelo desejo do outro, eu preciso compreender o que eu desejo, o que eu quero, enfim, independente do termo que a gente usar aqui com suas diferenciações, para que eu saiba de verdade o meu propósito de uma forma mais assertiva e também para que isso seja sustentável, né? Isso é atingível. Eu realmente consigo chegar nesse propósito. Isso faz parte da essência, faz parte do meu ser, está alinhado com a pessoa que eu sou. Então, acredito que seja muito importante a gente fazer essas ponderações. Elvio, tem mais dois pilares e eu gostaria que você explicasse esses dois pilares para a gente. Então, eu vou trazer aqui os dois pilares que eu gosto muito de falar. Eu acho que, assim, ó, o primeiro que eu queria falar aqui, que é o quarto, né, na nossa lista, é a alegria das pequenas coisas. E eu falei essa semana exatamente sobre isso. O que eu chamo aqui de alegria das pequenas coisas? A gente perdeu um pouco ao longo dessa correria da vida que a gente tem hoje, a gente perdeu o costume de celebrar. A gente perdeu o hábito de celebrar os nossos sucessos, celebrar as nossas conquistas. E isso pode ser feito mesmo com coisas muito pequenas, né? Eu vou pegar aqui uma coisa que você citou no último episódio que nós gravamos, né? Que foi aquele perrengue que a gente teve para conseguir fazer a gravação do episódio, por conta de problemas para aplicativo, internet, enfim. A gente passou um momento imenso de perrengue. Depois disso, o que aconteceu? A gente conseguiu gravar o episódio sem nenhum problema. Quando eu terminei de gravar o episódio, eu fui fazer um café e fui tomar um café olhando para o horizonte aqui. Foi a minha forma de celebrar o nosso sucesso daquele momento, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Se eu gostasse, eu tomaria uma cerveja, sei lá, alguma coisa assim. Mas para mim, o café foi a forma de eu celebrar isso daí. Eu tomei uma xícara de café tranquilo, falando assim: nossa, que legal, nós conseguimos gravar o episódio depois daquele imenso perrengue que nós passamos. Então, celebrar. Eu também falo muito da síndrome do Jornal Nacional, né, nesses casos de celebração ou interpretação. O que eu chamo de síndrome do Jornal Nacional? Coloca a sua televisão no Jornal Nacional. Só virá notícia ruim. Só vem abacaxi naquele negócio ali. Várias coisas daquelas a gente precisa de fato saber para se precaver, para se cuidar, para trabalhar um pouco melhor na nossa segurança. Eu entendo isso perfeitamente. Eu estou falando de Jornal Nacional, pode ser qualquer jornal, né? qualquer noticiário, né? Vamos dizer assim. Mas essa síndrome do Jornal Nacional é que nós nos acostumamos a prestar atenção naquilo que traz impacto para a gente. Dificilmente a gente vai ver alguém trazendo uma notícia de um grande achado, de uma grande conquista. Isso acaba ficando desprezado até em relação às notícias que nos impactam mais. E as notícias que nos impactam mais são as notícias ruins, entre aspas, vamos dizer assim. Mas, em contraponto, eu queria trazer uma coisa que eu já também falei várias vezes aqui, que é o Papa Francisco, né? Eu já falei que eu não sou católico, mas eu sempre admirei o Papa Francisco falando que nós precisamos viver com alegria. E eu acho que esse é o recado que a gente deixa aqui. Alegria das pequenas coisas. Pode ser pequeno, mas vamos ser alegres com isso. O outro ponto para a gente concluir é o estar aqui e agora. E isso também é uma outra coisa que a gente tem perdido ao longo do tempo.
O estar aqui e agora significa o seguinte: atenção plena. Você já trouxe isso daqui muito bem várias vezes, Fran. Atenção plena, a gente relaciona com mindfulness, né, que é trazido dentro do campo do psi, né, vamos dizer assim, da psicologia, da psicanálise, da psicoterapia em geral, mas quando a gente chama o termo atenção plena, ele pode ir muito além disso, ele pode ir até no próprio comportamento do dia a dia. Uma coisa que eu vi recentemente extremamente interessante, toda vez que a gente fala em meditação, a gente pensa em meditação, o sujeito sentando na posição de lótus, né, juntando a mãozinha e não pensar em nada. A gente foi, vamos dizer assim, direcionado a esse tipo de visão para uma meditação. Existe uma meditação que está sendo divulgada hoje pelo Dr. Joe Dispenza nos Estados Unidos, não estou fazendo propaganda dele, mas é uma coisa muitíssimo interessante, porque ele trouxe uma meditação para a gente fazer caminhando. Então, observa, eu posso caminhar, estar comigo mesmo, estar centrado em mim mesmo, e eu estou caminhando, eu estou olhando para o horizonte, eu estou tomando cuidado se alguém não vai esbarrar em mim. Então, a atenção plena não quer dizer que a gente tem que se desligar de absolutamente tudo ao nosso redor e prestar atenção no vazio, ou em alguma coisa assim. E para concluir aqui o que eu queria falar, Gilberto Gil tem razão, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Sim. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o material sobre atenção plena, né? Que a gente fez aqui bem simples, bem curto, bem mais didático, vamos dizer assim. Se caso vocês quiserem aprofundar no assunto, eu sugiro que vocês procurem leituras, livros, mas a gente vai deixar só para dar aquela ajudada para o dia a dia, porque igual o Elvio falou, a gente não precisa muitas vezes nem parar para fazer a atenção plena, né? A gente pode fazer de um modo mais informal e isso ajuda até mesmo se você estiver dando uma crise de ansiedade, se você precisar de focar em outra coisa, se você vai fazer uma palestra e tá nervoso. Então, assim, isso vai ajudar muito no seu dia a dia. E eu só quero ponderar que para atenção plena fazer um efeito realmente bom na sua vida, é importante que você pratique todo dia. Para você criando realmente a prática de conseguir viver intencionalmente, né? Que a gente fala, o viver aqui e o agora. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Se você acredita que precisa entender um pouco mais esse caminho para chegar no seu processo de encontrar esse propósito, a psicanálise é um meio bem bacana para isso. A gente está aqui. Vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho uma jornada de autodescoberta. Pode também chamar aqui pelo mesmo WhatsApp que eu tiro dúvidas, caso vocês se interessem. Além disso, um tempo atrás, a gente fez aquela campanha, vamos dizer assim, de 500 inscritos. E agora eu vou aumentar esse número para 1.000 inscritos, né? Então ajuda a gente aí nessa nova campanha. Se inscreva se você não é inscrito. Mande para as pessoas que você conhece. Pede para se inscrever. Pensa só, a gente tem... Hoje que a gente está gravando, acho que a gente tem 525. Se cada um inscrito conseguir pelo menos mais uma pessoa, a gente já chega na nossa meta, né? Então, não é tão difícil assim. Com certeza. Vamos ajudar a gente, por favor. E outra coisa, a gente está pensando em talvez fazer uma live um dia desses, né? No mesmo horário, às 7 da noite, numa terça. Se vocês têm interesse, deixa aqui temas para que a gente possa pensar a respeito e ver direitinho como que a gente pode fazer isso. A gente é novo nesse mundo aqui do YouTube, então a gente tem que dar uma pesquisada de como fazer a live e a ajuda de vocês vai ser muito boa. Mas é isso, gente. Espero vocês no próximo episódio, na terça-feira, às 7 da noite. Tchau! Tchau, pessoal.